Bom dia, Deus seja louvado por você estar comigo. Desejo que esse estudo vai nos edificar. O título de hoje é Protegidos pela Palavra. O que nos protege contra os enganos satânicos? Isso está em João 17, 15 e 17. Está em Atos 20 e 32. Então, a palavra do Senhor, Deus, ela tem poder para nos livrar do mal. Nos protege dos enganos satânicos. A Bíblia é a revelação infalível da vontade de Deus. Ela apresenta o plano do céu para a salvação da humanidade, uma vez que em toda a Escritura que é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isso está em 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, não algumas partes, ou algumas partes mais do que outras. Toda a Bíblia deve ser aceita como a palavra de Deus. Caso contrário, a porta escancarada estará para o engano. Então, a Bíblia, ela revela o amor de Deus, à luz do grande conflito, expõe as ilusões satânicas e revela seus enganos. O diabo odeia a palavra de Deus e tem feito todo o possível ao longo dos séculos para destruir a sua influência. Aliás, ele não quer que você leia, ele não quer que você estude, porque a palavra de Deus, ela revela quem é quem no grande conflito. Então, afinal, o que saberíamos sobre o plano de salvação sem a Bíblia? Quanto entenderíamos sobre o nascimento, a vida, os ensinos e o ministério de Jesus? Sem as Escrituras, como entenderíamos a profundidade do sacrifício de Cristo, a glória de sua ressurreição, o poder de sua intercessão e a majestade do seu retorno? Essas verdades cruciais são reveladas, ensinadas e enfatizadas na Bíblia. Somente ela pode ser o padrão supremo e definitivo para a compreensão da verdade. Portanto, devemos lutar contra toda tentativa de minar sua autoridade ou inspiração, inclusive daqueles que professam amor à Bíblia, mas lançam dúvidas sobre ela de forma sutil. Tragicamente, por meio dos avanços do pensamento moderno, teólogos e cristãos se concentram tanto no lado humano das Escrituras que a Bíblia se torna a palavra do homem em vez de a palavra de Deus. Alguns argumentam que a Bíblia são os escritos de reis, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas e outros que compartilham ou partilharam suas concepções acerca de Deus, da natureza e da realidade da melhor forma que em sua época e lugar as compreendiam. Se isso fosse verdade, por que ainda nos importaríamos com o que essas pessoas pensavam? Ou por que suas crenças seriam a nossa esperança de eternidade? Se simplesmente fosse palavra de homens, porque até hoje essa palavra nos inspira, nos ilumina. Por quê? Porque ela não é palavra de homem. Então leia o Salmo 119 e 105, verso 116, verso 130, verso 133 e 160,
Que revelações o salmista nos deu a respeito do significado da palavra de Deus no plano da salvação? Então, eu tenho um verso, para mim, é tudo, né? Que diz: lâmpada para os seus pés é a sua palavra, lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para os meus caminhos. E realmente a palavra de Deus é luz para mim. Para mim, a palavra de Deus é vida, é como respirar. Não poder ficar sem ela, porque eu morro. E nós temos também, dentro dessa sugestão de leitura, o verso do Salmo 119, o verso 160, que diz: As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então, a palavra de Deus, ela é um facho de luz que ilumina a caminhada da noite e ilumina a caminhada das trevas. Quando nós apegamos a ela de coração, com muito amor, amando-a, ela vai fazer muitos milagres em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente através dela e nos guie na caminhada. Por Jesus, nosso Senhor. É esse o meu desejo e a minha oração. Amém?